Em 2014, Andy Mulvihill assumiu o controle do Mountain Creek Water Park, em Nova Jersey, com planos de mudar o nome de volta para o que tinha quando seu pai era o dono, décadas antes, Action Park. Não existe nada no mundo como o Action Park. Em seu auge, o Action Park tinha fama de ser perigoso. As pessoas se machucavam lá e às vezes acontecia coisa pior. Andy, no entanto, acreditava que o novo Action Park poderia ser tão divertido quanto o antigo, só que sem todo o perigo. Mas ele estava enganado. E o Action Park estava entrando em seus últimos dias. Dada sua reputação notória, reviver a marca Action Park provavelmente pareceu uma decisão questionável para muitos. Mas Andy Mulvihill e seus parceiros tinham razões para acreditar que era uma estratégia de negócios viável. O documentário O Parque de Diversões Mais Insano de Todos os Tempos, que mostrou o desrespeito do Action Park pela segurança e suas consequências, fez o antigo local voltar à memória das pessoas, mas não por bons motivos. Segundo o presidente do parque, Bill Bennion, ficamos surpresos inicialmente com o vídeo, mas depois satisfeitos com os resultados. O que saiu disso foram boas histórias e muita gente querendo ir ao parque. Isso levou os donos do Mountain Creek a testar anúncios usando o nome Action Park. E os resultados mostraram que, apesar da reputação sombria do parque, 74% das pessoas que viram os anúncios afirmaram ter boas lembranças de suas visitas. Esse número incluía até o senador de Nova Jersey, Cory Booker, que brincou no Twitter dizendo que, apesar das cicatrizes de visitas anteriores, queria voltar. Ainda mais estranho era que as massas nostálgicas pareciam incluir pessoas que eram jovens demais para terem visitado o parque em seu auge. Acontece que essas pessoas mais jovens ouviram falar sobre isso por meio de seus pais e desenvolveram interesse através dessas histórias. Então, quais eram todas aquelas memórias que os mais velhos passaram para seus filhos? Bem, o Action Park foi um dos primeiros parques aquáticos dos Estados Unidos e foi inaugurado em 4 de julho de 1978. O parque foi uma ideia do pai de Andy Mulvihill, Gene Mulvihill. Ele foi criado para que a estação de esqui Vernon Valley Great Gorge, em Vernon, Nova Jersey, que também pertencia a Gene, pudesse ganhar dinheiro durante a baixa temporada. No seu primeiro verão, o Action Park tinha apenas 4 atrações. Um tobogã alpino de 823 metros, 2 toboáguas e uma pista de kart. No entanto, ele rapidamente se expandiria, adicionando mais toboáguas, quadras de tênis, um campo de softball e muito mais. As atrações do Action Park eram diferentes das de outros lugares. Por exemplo, o Tarzan Swing, uma barra de aço curva presa a um cabo de 6 metros que permitia aos visitantes balançar sobre uma piscina alimentada por nascente e em seguida soltar-se, mergulhando em águas geralmente quase congelantes. Havia também a piscina de mergulho do penhasco, que tinha um penhasco de 7 metros de altura, onde os visitantes podiam pular na água abaixo, mesmo com a piscina cheia de banhistas. Não confunda com a piscina Tidal Wave, uma piscina de 76 por 30 metros, que comportava de 500 a 1000 pessoas, ficava mais funda à medida que você avançava, sem nenhum aviso, e gerava ondas que podiam chegar a até 1 metro de altura. E, claro, não dá para falar do Action Park sem mencionar o infame Cannonball Loop, um toboágua fechado com um looping vertical completo no final. Era tão assustador que Gene Mulvihill teve que subornar seus funcionários para testarem por ele, e alguns acabaram quebrando os dentes da frente no processo. Por que todos os brinquedos eram tão insanos? Bem, de acordo com Andy Mulvihill, o pai dele não estava interessado em fazer o que todo mundo fazia. Na verdade, Gene queria trazer a emoção do esqui, um esporte em que você controla a ação, e recriá-la em um parque de diversões, que ainda por cima servia álcool. Gene sabia do risco, mas também achava que era isso que tornava tudo divertido. Essa filosofia levou Gene a trabalhar com uma série de projetistas de brinquedos criativos, mas não totalmente qualificados. E, bem, você já ouviu os resultados. Um certo número dos brinquedos do Action Park foi mais ou menos projetado internamente por pessoas sem diploma de engenharia, e eu certamente fui uma delas. Com o sucesso inicial do parque, parecia que Jean estava certo.
No início e meados dos anos 1980, o parque recebeu muitos visitantes, mas nem todos saíam em boas condições como chegaram. E com o tempo, o Action Park, que frequentemente deixava adolescentes sem supervisão responsáveis por suas atrações, começou a ganhar fama por seus padrões de segurança nada ideais. Os visitantes até começaram a se referir ao lugar por apelidos como Out of Action Park, Accident Park, Traction Park e até Friction Park. Me diga, alguma preparação antes de descer no toboágua de alta velocidade? Preparação H. Porém, em 2014, esses nomes pareciam pouco mais do que uma piada, e a mídia estava anunciando o retorno do lendário parque de diversões. Por que a camisa de Natal? Só há um dia melhor que o Natal, a abertura do Action Park. A manchete do Mashable dizia: o parque de diversões mais perigoso do mundo reabre seus portões. O New York Post aumentou o hype com um artigo intitulado O retorno perigoso do parque temático mais insano do mundo. A palavra perigoso estava por toda parte, mas os novos donos garantiram que o novo Action Park seria diferente e não queriam mais vender a ideia de risco. Eles tinham um novo atrativo, a nostalgia, e trabalharam entusiasticamente para lucrar com isso, começando pela retomada do logotipo original do parque, aquele arco-íris chamativo com o design brega típico dos anos 70 totalmente preservado. Eles até começaram a vender camisetas engraçadas. Várias foram desenhadas no estilo de Roy Lichtenstein, como em Garota se afogando, mas com frases como "Estou te deixando pelo Action Park" ou "Você não pulou do penhasco, acabou". Outra linha de camisetas proclamava alegremente "Eu sobrevivi ao Action Park". Era para ser engraçado, mas é provável que nem todo mundo tenha achado graça, porque nem todo mundo realmente sobreviveu ao Action Park. O primeiro visitante a perder a vida foi George Larson Jr., de 19 anos. Em 8 de julho de 1980, seu carrinho saiu dos trilhos no Alpine Slide e sua cabeça bateu em uma pedra. Ele foi levado ao hospital, mas morreu 18 dias depois. Em vez de relatar a morte de um visitante, como exigido por lei, John Mulvihill disse aos repórteres que Larson era um funcionário, mas, embora ele tenha trabalhado brevemente no resort de esqui vizinho de Mulvihill, nunca foi empregado no Action Park. 2 anos depois, George Lopez, de 15 anos, morreria afogado na Tidal Wave Pool. De acordo com os funcionários, já estava claro há muito tempo que a piscina era muito profunda e as ondas muito fortes. O fato de até quem não sabia nadar pular sempre na piscina fez os salva-vidas aprenderem rápido que não podiam se distrair nem um segundo. Apenas um mês depois disso, Jeffrey Nathan, de 27 anos, foi eletrocutado na atração de caiaque. O caiaque de Nathan virou, ele saiu para desvirá-lo e acabou encostando o pé em uma grade ligada à fiação elétrica exposta de um ventilador subaquático. Nathan levou um choque tão forte que entrou em parada cardíaca e morreu depois em um hospital próximo. 2 anos depois disso, em 27 de agosto de 1984, Donald DePaz, de 20 anos, se afogou na piscina de mergulho do penhasco. Segundo Andy Mulvihill, os salva-vidas tentaram achar DePaz na piscina com 4,5 metros de profundidade, mas o fundo escuro e a água turva tornaram quase impossível localizá-lo. Os paramédicos finalmente chegaram, mas não conseguiram reanimar DePaz. Em um momento desconhecido daquele mesmo ano, um visitante não identificado sofreu um ataque cardíaco causado pelo choque de cair na água gelada da nascente sob o Tarzan Swing. Relatos indicam que a água costumava ficar entre 10 e 15 graus Celsius, surpreendentemente fria em comparação aos 21 a 27 graus usados no restante do parque. Então, em 19 de julho de 1987, a piscina de ondas fez sua segunda vítima, Gregory Grandchamps, de 18 anos. Nesse ponto, os funcionários já chamavam secretamente a atração de piscina da morte e a área onde a água chegava aos ombros de zona da morte. Quem é esse segundo filho da mãe? É por essa pessoa que você realmente sente pena. Ninguém deveria ser a segunda a morrer em uma piscina de ondas. Sabe por quê? Depois da primeira morte, feche a piscina. Coloque uma droga de placa ou algo assim, cara.
Apesar de todas essas tragédias, o Action Park conseguiu escapar de qualquer responsabilidade regulatória e continuou funcionando por boa parte de 20 anos. Mas como Andy Mulvihill sempre insistiu, o novo Action Park seria diferente. Esse sentimento foi compartilhado por Bill Bennion, que afirmou: em 30 anos a indústria, as regulamentações e o treinamento de segurança mudaram. Porém, segundo visitantes do fim de semana de reabertura, as coisas não estavam tão diferentes quanto esperado. O tobogã alpino, claro, havia sumido. O parque passou a oferecer capacetes para quem andava no Colorado River Rapids, e os salva-vidas da piscina de ondas pareciam mais preparados que os adolescentes de antes. A vontade do proprietário de explorar a nostalgia dos clientes fez com que o parque reaberto fosse uma mistura de novo e antigo, não uma reinvenção. Como mencionado, a Tidal Wave Pool ainda estava lá, assim como o Tarzan Swing, o Canyon Clips e outras atrações clássicas da época, como o 8-Lane Surf Hill e o Cannonball Falls. Essas atrações ficavam lado a lado, com brinquedos novos, como um escorregador de alta velocidade chamado H2 ou No, e o 0G, que lançava os visitantes por uma porta de alçapão em um toboágua que os levava por 2 loops em hélice. Segundo Bennion, as novas atrações seguem o espírito do antigo Action Park, mas com padrões modernos de segurança e engenharia. Elas tinham que ser assim, pois os perigos dos brinquedos antigos foram uma das principais causas do fechamento do parque. Os gastos com seguro de responsabilidade civil, junto com uma série de processos de credores e antigos representantes legais, cobraram seu preço. Em fevereiro de 1996, a Great American Recreation, empresa pela qual Gene Mulvihill geria o parque, pediu falência. Mulvihill continuou otimista de que resolveria tudo, e ao que tudo indicava, o parque abriria em 14 de junho de 1997 para a temporada de verão. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, em 2 de setembro de 1996, o Action Park original fechou as portas. No entanto, não ficaria fechado por muito tempo. Em 1998, a desenvolvedora canadense de resorts Intro-West comprou a propriedade e reabriu o local com o nome de Mountain Creek Water Park. Os novos donos se esforçaram para diferenciar o novo parque do antigo. Diversos brinquedos foram fechados e placas bilíngues detalhadas foram colocadas nas atrações restantes, explicando claramente o que os visitantes deveriam esperar. Embora o álcool ainda estivesse disponível, as regras de segurança passaram a ser rigorosamente aplicadas. Porém, sob a Intro-West, o parque perdeu o título de maior parque aquático de Nova Jersey. A frequência caiu e em 2010 a empresa entrou com pedido de falência. O parque, na época gerido pela Palace Entertainment, foi vendido aos donos do resort de esqui vizinho, hoje Crystal Springs. Em 2011, o contrato de locação da Palace com o parque terminou e os donos do Crystal Springs decidiram administrar por conta própria. Esses proprietários, um grupo de investidores liderados pela família Mulvihill, voltaram ao comando. Em 2012, os novos proprietários começaram a anunciar de forma sugestiva que a ação estava de volta. Começou a parecer que o Action Park estava voltando. Mas em 27 de outubro daquele ano, Gene Mulvihill faleceu. Não se sabe se o Action Park teria voltado mais cedo se Gene tivesse vivido. Porém, o parque, que teria 5 novas atrações em 2 anos, seguiu operando como Mountain Creek. Em 2013, um documentário chamado O Parque de Diversões Mais Insano de Todos trouxe o antigo parque de volta à memória das pessoas, despertando uma onda de nostalgia pelo parque original. O sucesso do documentário levou os novos donos do Mountain Creek a testar o nome Action Park, fazendo uma pegadinha especial no dia da mentira. No dia 1º de abril de 2014, eles substituíram a placa do Mountain Creek pela placa original do Action Park. E finalmente, em 2014, a família Mulvihill oficializou e mudou o nome do parque de volta para Action Park. Mas como diz o velho ditado, não dá para voltar ao passado. Como acontece com frequência, a nostalgia não se traduziu em aumento de público ou vendas sustentadas. E apenas 2 anos depois, em 29 de maio de 2016, Bennion anunciou que eles estavam aposentando novamente o nome Action Park e restaurando a marca Mountain Creek Water Park.
Então, o que deu errado? Segundo Bennion, um estudo mostrou que o nome Action Park era lembrado com carinho, mas principalmente por pessoas mais velhas, que não frequentam parques de diversões com frequência. Action Park é melhor do que a Broadway. No entanto, o nome não estava ressoando entre pessoas com menos de 34 anos, que por acaso eram o público-alvo do parque. Muitas dessas pessoas, sem conhecer a história, achavam o nome Action Park confuso, pois não indicava ser um parque aquático. Mas o verdadeiro problema era muito mais profundo do que isso. Nas próprias palavras de Bennion, o que descobrimos, e eu sou um nostálgico, é que para nós, o Action Park não representa o parque em si, mas sim uma época da história em que a vida era diferente e um pouco mais livre e desimpedida. Você pode restaurar o antigo nome de um parque aquático, mas não seu momento histórico. As 2 décadas em que o Action Park original prosperou coincidiram em grande parte com a infância e adolescência da geração Chase, amplamente reconhecida como a última geração de jovens americanos sem supervisão. Ao criar o Action Park, Gene Mulvihill levou o espírito aventureiro daquela época ao limite e até além. Mas mesmo antes de seu fim inicial, os tempos já estavam mudando. A supervisão mais rigorosa de crianças e adolescentes por pais e legisladores contribuiu para os problemas com o seguro de responsabilidade civil de Gene Mulvihill antes do fechamento do parque. Desde então, a preocupação dos pais e as regulamentações sobre a segurança das crianças só se tornaram mais rigorosas. E o parque de Gene Mulvihill, o lugar onde, para o bem ou para o mal, os visitantes é que estavam no comando de tudo, é algo que simplesmente não pode mais existir. O antigo Action Park era um lugar onde a segurança ficava em segundo plano em relação à diversão, onde os adolescentes podiam ir para sentir que ninguém estava dizendo como eles deviam se comportar e podiam se sentir como adultos. O novo Action Park era, ao contrário, um espaço onde adultos buscavam reviver a adolescência. Sua maior atração era a nostalgia segura. Mas como qualquer um que foi lá na sua época de ouro poderia te dizer, o Action Park nunca, jamais foi sobre segurança. Não existe nada no mundo como o Action Park. O que você achou mais interessante sobre os últimos dias do Action Park? Que outras histórias sobre os últimos dias gostaria de ouvir? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.